Olá a todos, eu sou Débora Guzmão Melo, médica geneticista, professora no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 6 de outubro, para responder as 4 perguntas que eu recebi relacionadas à aula que eu dei na campanha Too Young to Drink 2020, que foi intitulada Efeitos embriofetais do uso do álcool na gestação. Então, quem acompanhou a campanha, que aconteceu no mês de setembro, né, sabe que nós tivemos alguns problemas de transmissão online das aulas, mas nós recebemos aqui 4 perguntas relacionadas à minha palestra. E é uma alegria gravar esse vídeo e tentar conversar com vocês, ainda que com essas limitações do distanciamento físico, sobre essas 4 dúvidas que chegaram aqui até mim, né? Eu não sei quem fez as perguntas, mas eu vou ler as perguntas, em seguida eu faço a resposta. Espero que dê tudo certo com esse vídeo, né? Bom, a primeira pergunta é: em relação ao desenvolvimento cerebral da criança, criada em um meio negligente por pais alcoolistas, há alguma forma de reverter os comprometimentos decorrentes dos maus tratos? Se não, mesmo se a abordagem for realizada ainda no período do desenvolvimento cerebral? Bom, a pessoa que me faz essa pergunta, ela está perguntando sobre como que a gente pode conduzir melhor o manejo de uma criança na primeira infância, né, para minimizar os efeitos do uso do álcool, tanto durante a gravidez quanto do uso do álcool pós-natal por pais que sejam eventualmente negligentes ou por crianças que sofram maus tratos. Eu acho que a professora Débora Holanda da psicologia é indubitavelmente mais adequada do que eu para responder essa pergunta, justamente porque ela trabalha com esses aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil na primeira infância, em situações de negligência, de vulnerabilidade social e psíquica. Então, eu queria, assim, sugerir à pessoa que me fez essa pergunta, e eu já sugeri à comissão organizadora, aos estudantes, que repassassem essa pergunta para a professora Débora Holanda, do Departamento de Psicologia. E provavelmente ela vai responder essa pergunta, e eu sugiro à pessoa que me fez essa pergunta que ouça a resposta da Débora, que será uma resposta melhor do que a minha, né? Eu acredito que existem, sim, mecanismos de você minimizar esses danos, mas não é a minha expertise. Então, ouça a resposta da Débora Holanda, que com certeza será uma resposta mais qualificada, tá? A segunda pergunta que eu recebi aqui é se existe algum exame pré-natal que possa auxiliar na identificação do consumo de álcool pela mãe, para que se tente uma melhor promoção de saúde do feto durante a gravidez. Essa pergunta é uma pergunta excelente, porque é assim: há marcadores bioquímicos, metabólitos do etanol, alguns ácidos graxos que são ésteres etílicos, algumas substâncias que são produtos diretos do metabolismo do etanol, que são possíveis de serem mensurados, de serem medidos no sangue materno. Agora, a utilidade clínica desse tipo de conduta é muito restrita, é um exame caro, é um exame invasivo, que você sempre vai precisar ter a concordância da pessoa para realizar o exame de qualquer forma. Então, na clínica, o que a gente sugere para rastrear mulheres que usam álcool durante a gravidez é um conjunto de questionários, entre eles eu destaco um que se chama PACE, é um acrônimo para as palavras, é, para as letras TACE, né? E esse questionário é um questionário que originalmente foi feito na língua inglesa, mas que já foi traduzido e validado para o português. É um questionário composto por 4 perguntas, e por meio dessas 4 perguntas você rapidamente já identifica se aquela mulher é uma mulher que consome álcool ou não. Então, esse tipo de instrumento baseado na história clínica, na anamnese, na conversa com o paciente, é tão ou mais útil do que a realização de exames bioquímicos, né? E tem uma sensibilidade boa, desde que bem feito, que bem conduzido, num contexto de uma relação profissional de saúde paciente adequada.
Eu vou sugerir para a pessoa que me fez essa pergunta a leitura de 2 artigos que eu vou tentar fazer com que cheguem até você. Um é um artigo de Chang 2001, é um artigo que está em inglês, é do ano de 2001, mas que ele elenca um conjunto de instrumentos, de questionários que podem ser usados para o rastreio do álcool durante a gravidez. E outro é o artigo de Fabre e colaboradores de 2007, que é um grupo de pesquisadores da USP Ribeirão Preto que fez a validação da tradução do questionário TACE para o português, tá certo? E que eu realmente recomendo, que é o melhor instrumento para rastreio do uso do álcool durante a gravidez. Bom, a terceira pergunta é assim: a ingestão de álcool durante o período de aleitamento materno também pode prejudicar o desenvolvimento de algum sistema, órgão ou sentido que ainda não esteja plenamente desenvolvido no bebê? Essa também é uma excelente pergunta, porque sim, o álcool também é nocivo e deveria ser evitado durante o período de aleitamento, né? O álcool é uma molécula pequena, ele passa para o leite materno, então ele tem expressão no leite materno. Ele é uma droga que é depressora do sistema nervoso central. A criança, especialmente no primeiro ano de vida, vai ter todo um desenvolvimento extraútero desse sistema nervoso central que implica em formação de sinapse, mielinização, né? Então, o álcool deveria ser proscrito, proibido, não deveria ser usado também durante o período do aleitamento. A Organização Mundial de Saúde, eu até copiei isso aqui para falar para a pessoa que me perguntou, né? Classifica o uso de álcool pela pessoa que está amamentando, pela nutriz, como uma condição materna durante o qual a amamentação pode ser mantida, embora problemas de saúde possam ser motivo de preocupação. Então, há o reconhecimento por parte da OMS de que até vale a pena manter a amamentação, porque a amamentação tem uma série de outros benefícios secundários, né? Mas o uso constante de álcool, especialmente nas situações em que a criança é muito nova e está em aleitamento materno exclusivo, pode ser prejudicial, sobretudo para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Eu vou passar para a pessoa que me fez esse artigo, vou sugerir a leitura de um artigo de Chaves e colaboradores de 2018. É um artigo brasileiro feito por um grupo do Rio de Janeiro, discutindo justamente o uso do álcool na gestação. E eu achei muito interessante esse artigo, porque no final ele traz uma série de medidas para minimizar esse dano. Quer dizer, se você não consegue fazer de jeito nenhum com que aquela mulher que está amamentando interrompa o uso do álcool, estratégias você pode usar para minimizar os efeitos nocivos do álcool. Por exemplo, a mãe tomar muita água, se hidratar bastante, beber num período que ela sabe que ela não vai amamentar nas próximas 2 ou 3 horas, né? Então, se o uso do álcool for de todo impossível de ser evitado, né, existem algumas estratégias para você minimizar o risco, e aí eu sugiro a leitura desse artigo de Chaves e colaboradores de 2018. E a quarta pergunta que eu recebi aqui é sobre o diagnóstico, né? Sobre o diagnóstico, é possível diferenciar se a face atípica de uma criança está relacionada à síndrome alcoólica fetal ou a outra doença? No caso de dúvida se a mulher ingeriu álcool durante a gravidez, veja, existe um conjunto de condições clínicas que têm um fenótipo parecido com a síndrome alcoólica fetal. A síndrome de Dubovitz, eventualmente a síndrome de Cornélia de Lange, ou até mesmo a síndrome de Williams. Existe uma condição que é a deficiência de piruvato desidrogenase, que tem uma característica facial semelhante à das crianças com síndrome alcoólica fetal. Então, existem sim diagnósticos diferenciais relacionados à síndrome alcoólica fetal. Mas a informação de que a mãe consumiu álcool durante a gestação é uma informação importante para a gente pensar, né, frente a uma criança com fenótipo compatível com síndrome alcoólica fetal, pensar nessa hipótese diagnóstica, sim. Do mesmo jeito, eu vou sugerir para a pessoa que me fez essa pergunta 4 a leitura do artigo de Roime et al., Roime e colaboradores, de 2016.
É um artigo muito interessante que orienta o diagnóstico da síndrome alcoólica fetal a partir das características físicas e considerando quando a gente tem ou não a história positiva materna de exposição ao álcool. E esse artigo tem uma tabela, se eu não me engano, a tabela 4, onde ele elenca, lista uma série de condições clínicas que são diagnósticos diferenciais com a síndrome alcoólica fetal, porque se parecem do ponto de vista fenotípico, dismórfico, com a síndrome alcoólica fetal e que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial, tá? Bom, é isso. Eu espero em alguma medida ter respondido, ou pelo menos ter orientado com relação a como se aprofundar nesses assuntos que foram aqui questionados. Todas as perguntas foram ótimas e eu agradeço demais novamente a comissão organizadora do Too Young to Drink e principalmente as pessoas que nos assistiram. Né? É sempre uma alegria ter esse convívio acadêmico com vocês. Um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo.